Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de regras e hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Isso é Meu, jogo aí publicado pela Grok, do grande Sérgio Halaban. Isso mesmo, Isso é Meu dá para ser jogado entre 2 e 4 jogadores. Um joguinho aí de 45 minutos, bem divertido e muito legal. E Isso é Meu, o tio Howard faleceu, né? E os jogadores são os seus sobrinhos que vão dividir a sua herança através de um jogo. Isso mesmo. Então nós somos sobrinhos tentando reivindicar ali nossa parte da herança, né, com os objetos deixados pelo nosso tio Howard. Então vamos ver como é que se joga Isso é Meu. Primeira coisa, nós vamos pegar essas cartas de personagem aqui e cada jogador vai escolher o seu personagem. Eu vou simular aqui uma preparação para 4 jogadores. Depois nós vamos pegar todas as cartas de dinheiro aqui e dar 5 cartas para cada jogador. As demais cartas nós podemos deixar num canto da mesa, elas eventualmente vão entrar durante o jogo. Pegue também todas as fichas de moeda e coloque ao alcance de todo jogador. Aqui nós temos umas cartas de resumo que fala a quantidade de cartas que o objeto aparece, dependendo da quantidade de jogadores, tá? Você pode dar uma para cada jogador, no caso eles quiserem consultar. Pega essa carta aqui, que é a carta de equilíbrio, né, do tio Howard, e coloque no alcance de todos os jogadores. Agora nós vamos pegar todas as cartas de objeto, que são a herança, né, do tio Howard. E as cartas, elas possuem aqui, ó, um símbolozinho que depende da quantidade de jogadores. Então se a gente estiver jogando em 2 jogadores, nós vamos pegar todas as cartas que tem 2 pontinhos. Em 3, todas as cartas que tiver 2 e 3. E em 4 jogadores nós vamos usar todas as cartas do jogo. Então aqui para facilitar o setup, eu fiz um setup para 4 jogadores. Então eu vou usar todas as cartas do jogo. Nós vamos embaralhar todas essas cartas e colocar no centro da mesa. Então os jogadores vão pegar a sua ficha e virar para o lado que tem a exclamação aqui, né? Que é o lado dizendo Isso é Meu. E então o jogador que sugeriu jogar Isso é Meu vai ser o primeiro jogador. E essa é a preparação do jogo. Vamos ver então como é que se joga. Começando então pelo jogador inicial, ele vai comprar uma quantidade de cartas, né, do baralho aqui de objetos, dependendo da quantidade de jogadores. Se você estiver jogando uma partida de 2 jogadores, você vai comprar 5 cartas, uma partida de 3 jogadores, 7 cartas, e nesse nosso exemplo aqui, uma partida de 4 jogadores, o jogador inicial ele vai comprar 9 cartas. E então o jogador ele vai olhar todas essas cartas de objeto da herança do tio Howard e ele vai dividir em lotes da forma que ele quiser. E a quantidade de lotes tem que ser exatamente a quantidade de jogadores. Então, numa partida de 2 jogadores, você tem que ter 2 lotes, de 3 lotes. E nesse caso, eu tenho que dividir aqui esses bens em 4 lotes diferentes. Então, vamos supor aqui que o jogador, ó, ele vai pôr essas 3 num lote, essas 4 em outro lote e outros 2 lotes com 1. Como eu falei, ele pode dividir da forma que ele quiser, sendo justo ou não. E depois que o jogador dividir, né, os lotes, ele vai escolher um dos lotes para ele. Ele vai pegar aqui, então a sua carta aqui, né, dizendo Isso é Meu, e vai colocar em cima de um dos lotes. Então ele vai colocar aqui, por exemplo, dizendo Isso aqui é meu, galera. Então, além de montar o lote, ele pode escolher, né, o lote que ele quiser, que vai ser o lote ser disputado na primeira rodada. E então o próximo jogador no sentido horário, ele vai decidir se ele concorda com aquilo ou não. No caso, vamos supor que esse jogador verde, ele não está muito interessado nesse lote, ele fala, tudo bem, eu concordo, pode ser seu esse lote. E então nós vamos para o próximo jogador. Se todos os jogadores aceitarem, né, o que o líder propôs, então, quando chegar, né, a vez do líder de novo, todos os jogadores aceitaram, chegou na sua vez, você vai recolher todas as cartas, colocar na sua mão, tá? Isso aqui é importante, eles ficam ocultos para os outros jogadores. Você vai pegar a sua carta, né, de líder e dizer, ó, já levei, né? Então, você vira pro lado já levei, que ele já pegou a sua parte, né, da herança nessa rodada. Ou seja, esse jogador ele não participa mais dessa rodada. Então, o jogador à esquerda, né, do jogador que fez isso, ele vai se tornar o novo líder e escolher um novo lote, né, para negociar. Então, vamos supor que esse líder ele fala, eu quero este lote aqui, né? Isso é meu. Então, os 3 jogadores que a gente tiverem na partida vão fazer a parte da negociação. Vamos supor que esse jogador aqui ele aceite. Não, tudo bem, pode ficar com esse lote. Mas esse jogador não aceita. Quando um jogador não aceitar, né, dizendo não, esse lote não é seu, querendo aquele lote, né, provavelmente, ele vai pegar uma carta de dinheiro e colocar em qualquer outro lote, tá? Note que ele não pode colocar no lote que está sendo disputado. Então ele vai colocar uma carta de dinheiro
colocar em outro lote, pegar a carta do líder, devolver para ele e colocar a sua carta no lugar, dizendo, isso é meu. Então o próximo jogador, que no caso não é esse jogador porque ele já saiu da rodada, né, volta pro jogador verde, ele vai decidir se ele concorda ou não. E aí ele fala, não concordo. Pega uma carta de dinheiro, coloca em qualquer outro lote e põe a sua ficha no lugar e devolve para ele. Então vamos pro outro jogador que ainda está na rodada. E aí ele pensa melhor, falando, esse lote tá interessante, tá? Eu não aceito não, isso é meu. Pega uma carta, coloca em outro lote e põe a sua ficha no lugar. Note que você não pode trocar o lote, tá? Enquanto um jogador coloca uma carta de líder em cima daquele lote vai ser disputado até que todos os jogadores aceitem, nenhum jogador leve. Vamos supor que nesse caso aqui, esse jogador fala, não tô querendo gastar muito dinheiro aqui no começo, então eu aceito. E esse jogador também aceita, ele vai levar todas as cartas para ele e virar a sua carta. Né? Então o jogador à sua esquerda, né? O jogador à esquerda do jogador que levou o lote, vai se tornar o novo líder. Nesse caso, o jogador aqui rosa. Então ele vai olhar aqui e falar, eu vou pegar esse lote aqui. Porque agora o lote que o jogador levar, ele vai levar o dinheiro junto também. Então sempre que você recusar o lote que está sendo disputado, você vai valorizar outro lote. Então quando a negociação estiver entre dois jogadores, eles vão continuar disputando aquele lote, né? No caso de recusar, eles têm que valorizar o outro lote que ainda está disponível. E quando um dos jogadores levar, vamos supor que esse jogador levou, o outro lote imediatamente é do jogador que sobrou. Né? Então ele vai pegar, virar, pegar as suas cartas de dinheiro, colocar junto com o dinheiro, e pegar as cartas de bem e colocar na sua mão. As cartas de dinheiro, elas podem ser de conhecimento público, tá? Mas as cartas da sua mão, né, o que você tem, você mantém oculto. E então a rodada é encerrada, e o líder da próxima rodada, né, é o jogador que ficou com o lote que sobrou. Nesse caso, o jogador verde vai ser o líder da próxima rodada. Ele vai comprar 9 cartas, fazer novamente, né, um lote de 4 e escolher um deles para negociar. E assim o jogo vai decorrendo e nós vamos jogar 8 rodadas. Quando 8 rodadas forem jogadas, o jogo se encerra e nós vamos para a pontuação. Antes eu vou explicar para que serve essa carta de equilíbrio. Entre uma rodada e outra, sempre que uma rodada se encerrar, antes da outra rodada começar, qualquer jogador pode reivindicar e pedir um equilíbrio aí. O que significa isso? Equilíbrio, nós vamos redistribuir o dinheiro que está no jogo para que todos os jogadores tenham a mesma quantidade. Não parece muito justo, né? Mas tem um detalhe importante que vocês vão entender. Quando o jogador fizer isso, então todos os jogadores eles têm que redistribuir seu dinheiro. No caso, vamos supor aqui, né, os jogadores começam com 5 dinheiros e nenhum dinheiro adicional foi entrado no jogo. Vocês já vão entender como mais dinheiro pode entrar no jogo. Nesse caso, todos os jogadores têm que ter 5 cartas de dinheiro. Então vamos supor que esse jogador aqui, ó, ele tem 8 dinheiros. Então ele vai ter que se livrar de 3 dinheiros. Né? Então, para ficar com 5, ele vai pegar 3 cartas de dinheiro, dar 2 para esse jogador já tem 5, ele vai dar outra para esse jogador. E então ele vai pegar a quantidade de dinheiro que ele deu nessa rodada em moedas. Essas moedinhas aqui. E ele vai guardar aqui junto com a sua ficha de personagem. Esse outro jogador aqui, ele tem 6. Então ele tem que dar uma carta de dinheiro para esse jogador e pegar uma moedinha. Agora todos os jogadores estão com 5 dinheiros e nós podemos começar a próxima rodada. Essa carta ela ajuda para que todos os jogadores tenham oportunidade, né, de disputar os lotes que eles querem ali, senão o jogador que tiver mais dinheiro ele sempre vai conseguir o lote que ele quer. E então, depois de 8 rodadas, como eu falei, nós vamos para a pontuação final. E como é que funciona a pontuação final? Para vocês entenderem a pontuação final, vocês têm que entender todas as cartas do jogo. Então eu vou explicar agora para vocês o efeito, né, de todas as cartas. A única carta de objeto que tem um efeito imediato, que é quando ele aparece, é a mala de viagem. Assim que uma mala de viagem aparecer, né, em um dos lotes, quando o jogador redistribuir, todos os jogadores vão ganhar 1 de dinheiro a mais. Então, nesse caso, vamos supor que apareceu uma mala aqui no lote, todos os jogadores vão ganhar uma carta de dinheiro a mais. Se apareceu mais de uma mala, é uma carta de dinheiro por mala que aparecer. Então, sempre que numa rodada, depois de distribuir os lotes, apareceu uma mala de viagem, tem até esse símbolozinho aqui de mais $1 para lembrar, todos os jogadores ganham uma carta de dinheiro. Todas as demais cartas só têm efeitos ou pontuação no final do jogo. E eu vou explicar agora como é que funciona a pontuação das cartas. Começando pelas cartas de patins. As cartas de patins sozinhas não valem nada.
cada 2 cartas de patins, ou seja, cada par que você tiver, você ganha 5 dinheiros, ou seja, 5 pontos de vitória no final do jogo. As cartas de instrumentos musicais, elas sozinhas ou em duplas não valem nada, mas a cada 3 instrumentos musicais que você tiver, né, um conjuntinho com 3, você vai ganhar 10 dinheiros, ou seja, 10 pontos. Uma televisão, ela vale 3 dinheiros no final do jogo, e um rádio também vale 3. Agora, para cada conjunto de rádio e televisão que você tiver, você ganha um adicional de 2 dinheiros, ou seja, 2 pontos. Então, se você tiver um conjuntinho de uma TV e um rádio, juntos eles vão valer 8 pontos no total. 3 da TV, 3 do rádio, mais 2 de bônus. As cartas de bibelô, que são essas cartinhas aqui rosa, se você não tiver nenhuma no final do jogo, você perde 3 dinheiros, ou seja, 3 pontos. Agora, se você tiver uma pelo menos, você não ganha nada, e a partir de 2 você começa a ganhar ponto. Tem aqui a pontuação, né? 3 valem 7 e 4 valem 12. As cartas de disco de vinil valem 2 dinheiros, né, no final do jogo. Agora, se elas estiverem junto de uma vitrola, elas podem valer mais. Como é que funciona isso? Para cada vitrola que você tiver, você pode fazer um conjuntinho com discos. Se você tiver uma vitrola sozinha, sem nenhum disco, a vitrola não vale nada sozinha. Tá? Mas uma vitrola junto com um disco, juntas valem 4 dinheiros, ou seja, 4 pontos. E com 2 discos, valem 8. Agora, se você tiver 3 discos, você pode ter 12. E a distribuição você faz da forma que você achar melhor. No caso, se eu tivesse 2 vitrolas e 3 discos, eu poderia colocar 2 discos em uma e um em outra. No final, aqui a pontuação vai dar na mesma, porque 2 valem 8, né, e uma aqui vale 4, sendo que aqui valeria 12 e essa nenhuma. Então, dá na mesma. As cartas de garrafa, nós vamos comparar a quantidade que nós temos com os outros jogadores. O jogador que tiver mais cartas de garrafa vai ganhar 12 pontos. O segundo jogador que mais tiver 6 e o terceiro 3. E no caso de 4 jogadores, o último não ganharia nada. Em uma partida em menos de 3 jogadores, o último colocado não ganha ponto nenhum. E agora nós temos também as cartas de parente. As cartas de parente, elas aparecem durante o jogo, né? Ou seja, são outros parentes aí querendo parte da herança do tio Howard, né? Não só os sobrinhos. E para cada carta de parente que você tiver no final do jogo, você tem que dar um objeto para eles, ou seja, descartar um objeto. Então vamos supor que eu terminei aqui, né, o jogo com essas cartas aqui, e eu tenho 3 cartas de parente. Então eu tenho que escolher 3 delas para dar para eles, né, e tirar da minha pontuação final. Supor, eu escolher o bibelô, patins e um rádio, por exemplo. E aí, depois de descartar essas cartas, então eu vou contar a minha herança e ver quantos pontos eu fiz. Então as cartas de parente, elas atrapalham a sua pontuação, né, o valor da sua herança no final. E por fim, nós temos a mala de viagem, né, que eu já expliquei o efeito imediato dela, mas no final do jogo, a mala de viagem, ela é um coringa. Ela pode se tornar qualquer objeto, exceto um rádio ou uma televisão. E aí você pode colocar junto ali, por exemplo, pode se tornar um segundo patins, pode se tornar uma vitrola, um vinil, uma garrafa, enfim, você decide. E depois de você escolher, você vai ver o valor da sua herança ali, né, comparando a garrafa com os outros jogadores, para ver qual herança vale mais. E então você vai pegar a pontuação, né, o valor da sua herança, somar com todas as cartas de dinheiro que você sobrou no final do jogo, né, então por cada carta de dinheiro é 1 ponto, e todas as moedas. Então para isso que servem as moedas no jogo. Quando alguém pedir a carta de equilíbrio e você ter que dar dinheiro, você ainda garante que você vai receber aquela pontuação do dinheiro que você deu. Você perde ali dinheiro, poder na hora de negociar os lotes, mas a pontuação você não é prejudicado. Então para isso que servem as cartas, as fichinhas, né, de moeda. Então somando as cartas de dinheiro, fichas de moeda e o valor da sua herança, vamos ver quem é o jogador que tem a herança mais valiosa. E o sobrinho ali é o jogador que tiver a herança mais valiosa, ou seja, tiver mais pontos, é o grande vencedor. Se empatar, vence o jogador que tiver menos ponto na herança, né? Tirando o dinheiro e as fichas. O jogador que tiver obtido menos pontos pela sua herança é o vencedor. Se o empate ainda persistir, então os jogadores terminam empatados. E assim que se joga, Isso é Meu. Um jogo aí bem divertido, dá muitas risadas, é um jogo de negociação ali, de você dividir. É um jogo que traz uma coisa bem diferente, né, de você dividir e você mesmo escolher, né, mas os outros jogadores podem contestar a sua escolha. É bem divertido, nós já jogamos aqui em casa e o pessoal gostou bastante, fez bastante sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um like.
Considera se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações para não perder as novidades e uma gameplay de Isso é Meu. Como de costume, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer tirar a dúvida para vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! E lembre-se, isso é meu.